Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós adentramos ao seu lar, no seu lar, para adorar o nome do Senhor. Nós estamos aqui na Segunda Igreja Batista em Tianguá, no dia 28/6/2020. Nós convidamos você que está aí no seu lar, cultuar, a adorar o nome do Senhor conosco. Oremos. Santo Deus e amado Pai, nós te adoramos, Senhor, agradecidos, ó Deus, por tudo que o Senhor já pôs sobre nós neste dia de hoje, ó Pai, agradecidos pela tua glória que está sobre nós. Honras e glórias sejam dadas ao Senhor nesta noite, e mais essa noite, ó Deus, tanto, ó Pai, por nós que estamos aqui, como cada pessoa, por cada pessoa que está no lar, no seu lar, ó Deus, rendam graças ao Senhor, porque só o Senhor merece honras e glórias. Senhor Deus, conosco nos louvores, recebe, ó Deus, tudo que vamos fazer aqui, ó Pai, como um perfume suave de adoração ao Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Deus cuida de nós, porque Ele nos ama. Ele se preocupa com o nosso bem-estar e Ele toma conta de nós em cada situação. Ele está conosco em todos os momentos. Ele toma conta de toda a criação e Ele dá um cuidado especial a quem o ama. E se Deus cuida de nós, Ele cuida das flores e dos passarinhos, quanto mais Ele cuidará de nós. Quando estamos tristes, feridos ou com medo, nós podemos confiar no cuidado de Deus. Ele nos protege e nos ajuda a vencer as dificuldades. Ele está sempre cuidando de nós, em todos os momentos, mesmo nos momentos mais difíceis, quando nós achamos que Ele não está presente, Ele não está, que Ele está alheio, Ele não está. Ele está presente em todos os momentos. E nós podemos perceber os cuidados de Deus na palavra dEle. Em Salmos 37, 18 e 19, diz assim: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Efésios 5, 29 e 30 diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Amém? Glória a Deus, que Deus maravilhoso é esse que nós servimos. E é esse Jesus que nós, todos os dias, precisamos buscar conhecer, buscar ter intimidade com Ele, buscar a presença dEle todos os dias, porque Ele tem cuidado de nós todos os dias. Louvemos ao nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia.
A leitura bíblica que está em Salmos 28, 7 ao 9 e Salmos 147, 2 e 3. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Amém. Que palavra maravilhosa. Assim como o salmista, nós também temos que crer que nosso Deus está cuidando de nós e Ele está em meio a todas as dificuldades que o mundo passa, está no controle de todas as coisas. A Ele toda a glória, a Ele a honra para sempre. É isso que nós vimos meditar hoje. Seja bendito, Senhor. Deus nos abençoe. A Deus temos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus temos glória, conquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Graça real foi assim que Jesus, correndo o seu sangue, por nós derramou. Herança dos céus com os santos em luz, compramos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus temos glória, conquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida a prova de amor, os merecimentos do Filho de Deus. Ninguém, pois confia em Jesus Salvador, vai vê-lo exaltado na glória dos céus. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus temos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Façamos a leitura bíblica que está em Isaías 61, 1 ao 3. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Amém. Nós agora vamos estar orando, intercedendo a Deus
por aqueles que sofrem e na nossa cidade, seja fisicamente, seja emocionalmente ou espiritualmente. Que ao som do prelúdio nós possamos estar orando, pedindo a Deus. Você aí na sua casa, coloque-se diante do Senhor em oração. Deus, oremos. Pai amado, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Nós entregamos, Pai, todas as famílias que estão diante de Ti nesse instante. Cada pessoa que está no leito dos hospitais, ó Deus, esperando pela sua saúde, esperando, ó Deus, pela sua recuperação, esperando, ó Deus, pela sua visita, Senhor, naquele leito, que o Senhor os ajude a se recuperar segundo a Tua vontade, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Quantos também doentes em casa, Senhor, o Senhor esteja cuidando, abençoando, livrando, Senhor, livrando da morte física, Senhor, mas especialmente que eles entreguem suas vidas a Ti, para que não sejam perdidos na morte espiritual. Ó Deus, aqueles que estão abalados emocionalmente, que o Senhor os visite agora, Senhor. Reviste sua mente com a Tua palavra, para que se renove o ânimo, para que se renove a esperança em Ti, a esperança de dias melhores. Ó Deus, é o que nós te pedimos. Aqueles que estão mortos, Senhor, espiritualmente, que o Senhor erga, Senhor, como o Senhor ergueu naquele vale de ossos secos, fazendo nascer dali um exército vitorioso. Que o Senhor faça levantar os abatidos, que eles possam, Senhor, voltar a buscar a Tua presença nas madrugadas, te buscar todos os dias, buscar na Tua palavra a esperança e o renovo. É nessa esperança que nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos, porque Tu és o Deus da justiça, Tu és o Deus do refúgio, Tu és o Deus do refrigério, Tu és o Deus da saúde, Tu és o Deus que tudo pode. Por isso nós te louvamos e te entregamos cada pessoa que esteja doente fisicamente, que o Senhor possa reabilitar suas vidas, sua saúde. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Como o Senhor é maravilhoso, meus irmãos. Ele tem cuidado de nós mesmo em meio a todas as dificuldades, né? Parece que nos momentos mais difíceis Deus talvez possa estar calado, mas a voz do Senhor, a voz do Mestre sempre vai estar ecoando dentro do nosso coração. Você pode até chorar, você pode até falar, mas quando você ora, você se cala, o Senhor está falando também ao seu coração. Escute a voz de Deus, escute o que Ele tem a lhe falar. Muitas vezes é através de um louvor, é através de um sussurro ou de uma mensagem bíblica que o Senhor Deus fala através para você, porque Ele tem cuidado de mim e de você. É isso que nós iremos continuar louvando e bendizendo ao nome do Senhor, dizendo que Ele cuida de mim e que eu preciso aprender a descansar no Senhor e renovar todo dia a esperança. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de mãos e parece ouvir, quando o vento está em outro mar,
Senhor te diz: eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos e te bendizemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Toda honra e glória seja dada ao teu nome. Os céus e a terra proclamam, ó Deus, a tua glória. O firmamento, Senhor, anunciam a tua majestade. Olhando, Senhor, as tuas obras maravilhosas, podemos contemplar a tua grandeza. E sabemos que tudo está debaixo da tua proteção e do teu controle. Por isso, Pai, nós te exaltamos para todo sempre. Nós pedimos que o Senhor a cada dia venha renovar em nós um espírito forte, decidido, para buscar a tua face, buscar a tua presença. Nós, ó Deus, entregamos nossos corações neste momento, para que o Senhor possa estar preparando esta terra para receber a tua palavra. Então somente também receba o teu servo, que vai estar falando através deste canal de comunicação, YouTube, para tantas famílias, Senhor, já que ainda não podemos estar reunidos, que o Senhor possa estar adentrando esses lares e falando aos corações de cada família. Que seja somente o Senhor a falar através do irmão Marcos, e que nós possamos estar atentos à palavra do Senhor. Que tão somente o Senhor fale aos nossos corações. Por essa palavra nós já te louvamos e já te agradecemos no bondoso nome de Jesus. Amém. 2 Timóteo 3,16 fala da Escritura. Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Que o Senhor Deus possa estar colocando nos nossos corações e no seu coração a sua palavra, e que possamos guardar no nosso coração para não pecar contra Deus. Com a palavra, o irmão Marcos. Boa noite aos irmãos. Eu salvo os amados com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Gostaria de pedir que você reverentemente abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 45 ao 51. Marcos, capítulo 6, versículos 45 ao 51. Nós vamos hoje mais uma lição do livro A Cura pela Palavra, do autor Marcelo Aguiar. Hoje nós vamos falar sobre um fantasma na sua vida. A cura pela palavra de Deus para a insegurança. Uma palavra bem cabível ao tempo em que nós vivemos, ao momento que nós enfrentamos no mundo, não só no nosso Brasil, no Ceará, em Tianguá, mas o mundo passa por esse momento de insegurança. Então, queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Nós vamos fazer a leitura. Vamos orar a Deus, pedir que Ele nos direcione na sua palavra e mais uma vez ser abençoados por essa palavra tão maravilhosa que tem falado tanto ao nosso coração. Então, queria pedir que você me acompanhasse na leitura da palavra de Deus, que diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida,
enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estavam já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Vamos orar. Pai querido e amado, mais uma vez nós estamos agradecidos e alegres por podermos estar nesse momento, Senhor Deus, cultuando ao Senhor, colocando, Senhor Deus, diante de Ti o nosso louvor, a nossa adoração, e nesse momento, com o coração quebrantado, para ouvir, Senhor Deus, a Tua mensagem e para sermos, ó Deus, edificados por ela, aprendendo mais sobre essa palavra tão maravilhosa que o Senhor Deus tem colocado nas nossas mãos. Quero colocar diante de Ti, ó Deus, a Tua amada igreja, onde, ó Deus, os nossos irmãos estiverem nesse momento. Que o Senhor Deus esteja, Senhor Deus, se fazendo presente na vida de cada um, dando, ó Deus, consolo àqueles que precisam ser consolados, dando saúde àqueles que precisam ter a sua saúde restaurada. Quero, Pai amado, colocar diante de Ti as famílias enlutadas, ó Deus, a nossa irmã Cleide, que perdeu, Senhor, a sua mãe, que o Senhor Deus esteja confortando o coração dela e de todos os familiares. Quero Te pedir, ó Deus, pela família, Senhor Nogueira, perdeu, ó Deus, a dona Leonita, o Clairton, ó Deus, esses dias, que o Senhor Deus conforte o coração de cada um dos familiares, Senhor Deus. Quero Te pedir, ó Deus, por todos os que perderam parentes durante esse período dessa enfermidade que estamos vivendo, que o Senhor Deus esteja, ó Deus, sarando o coração de cada um deles, que os que ficaram possam se sentir fortalecidos pela presença do Senhor, chorarem, ó Deus, pelo momento que estão passando, porque nós entendemos a dor, mas superarem esse momento, porque podem ter a certeza de que o Senhor Deus está ao lado de cada um deles. Quero nesse momento Te pedir que o Senhor Deus nos ajude a compreender a Tua palavra, a sermos, ó Deus, abençoados por ela e sermos, ó Deus, a fonte de esperança, porque o Senhor é a nossa esperança e nós, como temos esperança no Senhor, devemos, ó Deus, espalhar a esperança no mundo, para que as pessoas sintam que podem confiar e depositar no Senhor toda a sua confiança, porque o Senhor Deus está cuidando de cada um de nós, pois nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez eu queria convidar você a estar nesse momento juntamente conosco, refletindo na palavra de Deus. Nós temos um texto muito interessante para a nossa reflexão hoje, no momento em que Jesus deixa os discípulos no barco. Ele fica em terra firme, pede aos discípulos para passarem adiante, marca um lugar para estar reunido com eles, e eles passam por um momento de dificuldade, um momento de insegurança. É o sentimento que nós vamos pensar hoje. E eu queria que você
viesse juntamente comigo para o texto que nós lemos, porque nós vamos pensar aqui na vida de alguns apóstolos que eram, por profissão, pescadores. E ao ser pescador é uma profissão que traz muita insegurança. Você observar bem, e o barco, ao sair do porto, ele vai estar se colocando em um local onde eles vão estar totalmente longe de um lugar seguro, de um porto onde eles possam ter segurança. Eles vão se colocar em águas desconhecidas, em ventos que muitas vezes sopram ao contrário, em tempestades que aparecem de uma hora para outra, como a gente pode estar olhando aqui no texto que nós acabamos de ler. Então é um local e uma profissão que trazia uma certa insegurança. Quando os pescadores saíam para pescar e eles se despediam das suas famílias, ficava um sentimento muitas vezes dentro daquela família de temor, porque eles não tinham a certeza de que os seus familiares retornariam. É uma profissão de alto risco. Ainda hoje, quando nós vemos pequenas embarcações saindo e os pescadores indo mar adentro, à busca do sustento da família, de pegar o peixe para sustentar sua família, para ter a renda para sustentar a casa, eles estão se arriscando em um lugar que não traz segurança. Quando nós observamos o mar, nós podemos até ver uma calmaria por cima, nós podemos até ter uma tranquilidade ao ver as águas do mar, mas outra coisa é você adentrar o mar numa embarcação frágil e passar noites trabalhando para pegar peixes e depois de algum tempo voltar com essa pesca para... Era realmente uma profissão arriscada que traz para nós uma reflexão realmente do que significa insegurança, né? O que significa essa palavra tão cabível no momento em que nós vivemos. A insegurança quanto ao nosso trabalho, a insegurança quanto ao futuro da nossa nação. Não que a gente tenha deixado de confiar em Deus, não é isso que nós estamos falando nesse momento, mas do sentimento que está aflorando no coração das pessoas, porque o momento é realmente um momento difícil. Quem sai nas ruas hoje e tem a segurança de que vai voltar para casa sem ter pego a enfermidade? Nós temos sim temor, nós temos momento de sentir medo, momento de ter uma fragilidade, porque nós somos humanos, nós não somos super-homens. A Bíblia, como nós refletimos aqui algumas vezes, na Bíblia não tem super-homens. Na Bíblia tem homens que foram usados por Deus e venceram as suas dificuldades, e por serem instrumentos de Deus conseguiram ser usados por Ele para nos dar um exemplo maravilhoso de vencer as dificuldades que nós enfrentamos na vida. Mas os pescadores, eles são pessoas corajosas. Se você olhar bem para a vida de um pescador, você vai ver que os pescadores são pessoas que têm coragem. Imagine você aí acordar de madrugada, sair da sua cama, entrar em uma embarcação, às vezes uma embarcação pequena, como as dos discípulos de Jesus aqui, e você entrar no mar, em águas que tem a força das ondas que impedem os barcos, que às vezes são muito fortes, balançam a embarcação de um lado para outro, e eles vão navegando mar adentro para poder, guiados por uma estrela, pelo posicionamento das estrelas, para poder chegar ao local onde eles imaginam que tem um peixe, para poder
pegar esse peixe e servir então para ser o sustento da família. São pessoas corajosas, mas todo pescador também tem alguma superstição. Eles têm algumas superstições e eles têm alguns temores e alguns medos. Nós vemos que algumas embarcações antigas, se você for lá para o livro de história, elas tinham uma figura que elas levavam na frente do navio, que era para afastar algum fantasma que aparecesse, algum animal perigoso que aparecesse dentro do mar, ou alguma criatura estranha. Eles tinham algumas superstições. Isso é bem comum quando você dá uma olhada em filmes e você pensa sobre pessoas que vão ganhar um sustento na sua vida ali trabalhando no mar. Então os discípulos de Jesus, eles faziam isso. Nós temos Pedro, Tiago e João, que eram companheiros de profissão e que eram pescadores. Ao fazer um chamado para eles, se você vê lá na Bíblia, Jesus vai dizer assim: venham comigo, deixem suas redes e eu os farei pescadores de homens. Jesus prometeu fazer com que eles usassem aquilo que eles já sabiam na sua profissão, agora como uma forma de evangelizar e trazer pessoas para o reino dos céus. Os pescadores eram pessoas corajosas. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acredita em fantasma? Quando a gente faz essa pergunta no primeiro momento, a maioria das pessoas, até por uma às vezes um orgulho, a pessoa vai responder que não, eu não acredito em fantasma. Eu já deixei de ser criança, eu já superei esse momento, eu não acredito em fantasmas, eu não tenho medo. Então, um personagem bem interessante aí, que as pessoas hoje se divertem com alguns vídeos que são filmados dele, né? Que ele diz que tem medo de fantasma, né? O Tiringa morre de medo de fantasma. Tem até algumas brincadeiras que são feitas com ele, né? Usando essa figura para trazer um medo a ele, trazer insegurança e, consequentemente, o medo. Mas eu queria perguntar a você: você acredita em fantasma? Se eu disser que para você que existem fantasmas dentro do nosso coração, não esse fantasma ser que aparece e que traz medo e que desaparece, e que nós às vezes vemos em histórias de terror, nos filmes, não é desse que eu estou falando, mas de temores, de medo e de insegurança que nós temos na nossa vida e que tornam-se fantasmas nas nossas emoções, se tornam verdadeiros temores dentro de nós e que trazem sim à tona em cada um de nós o fantasma da insegurança. Se nós, por exemplo, olharmos agora, nós temos um fantasma que aterroriza o mundo, Covid-19, é algo que atemoriza as pessoas onde quer que a gente vá. Se a gente começar a falar para algumas pessoas a respeito, elas vão ter medo, porque é algo que está trazendo temor e está aterrorizando esse momento, trazendo insegurança às pessoas. E dentro do nosso coração também existem coisas do nosso passado, existem sentimentos guardados dentro de nós que nos trazem o sentimento de insegurança e consequentemente temores que estão guardados na nossa memória. Existem sentimentos que às vezes, quando nós trazemos à tona, eles fazem aflorar bem rapidamente em mim e em você uma insegurança. Por que os discípulos enfrentaram essa situação? E por que eles tiveram essa reação? Porque eles demonstraram insegurança. É o que nós vamos começar a aprender. Queria ler com você o versículo 48, que nos diz assim:
viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e gritaram. Eles passaram por uma situação adversa. Imagine você ali, num barco frágil, juntamente com alguns amigos seus, 3 horas da madrugada, de repente você olha e você avista alguém andando por sobre as águas. Qual seria a sua reação? É fácil às vezes a gente taxar as pessoas de medrosos, é fácil a gente dizer às vezes que as pessoas são medrosas e têm temores, quando nós não enfrentamos a situação que elas estão enfrentando. Eles estavam numa tempestade muito forte. Eles já tinham passado por muitas tempestades, porque isso fazia parte da profissão que eles exerciam. Mas eles estavam com uma tempestade diferente de todas as outras que eles já tinham enfrentado. E ainda, para trazer um pouco mais de temor no coração, eles percebem que por cima da água tem alguém andando. Então a situação que eles estavam passando naquele momento era uma situação adversa. Porque quanto mais eles remavam, quanto mais eles se esforçavam, quanto mais eles tentavam controlar a situação, mais o barco era impelido, jogado de um lado para o outro, e o medo e o terror tomavam conta do coração de cada um deles. Quando estamos passando por um momento de adversidade, é comum o nosso coração ficar aterrorizado. Vou pensar com você aqui em algo bem simples. Quando nós temos um emprego, ele se torna a base do sustento da nossa família. De repente a gente perde esse emprego, a gente vai sentir-se atemorizado, a gente vai sentir um pouco de medo, de insegurança. Por quê? Porque nós somos humanos, porque nós sabemos que é aquele trabalho que nós estamos exercendo que vem a segurança do sustento da nossa família. Principalmente os homens sabem bem do que eu estou falando, porque Deus colocou no nosso coração o desejo de ser aquele que supra a necessidade do lar. Quero dizer para você que não conhece o homem, sabe que esse é um sentimento que Deus colocou no nosso coração. O homem se sente feliz quando ele está suprindo as necessidades básicas da sua casa. Você pode dizer assim, mas isso é pouco, a gente precisa muito mais, eu sei. E a gente se esforça para poder suprir as outras coisas que nós precisamos. Mas essa necessidade básica, nós homens nos sentimos muito bem quando nós conseguimos suprir. É algo que Deus já colocou dentro do nosso coração. O homem foi colocado dentro do lar para ser aquele que é o provedor, aquele que provê o que o lar precisa para poder se manter. E eles estavam nesse momento aqui numa situação muito difícil, pensando que iam morrer, pensando que aquele barco ia virar, ia se quebrar naquela tempestade e que eles iam perder a sua vida. Eles estavam num momento de adversidade, sofrendo ali com uma grande adversidade. As ondas estavam contrárias ao barco. Eles estavam realmente sendo impelidos de um lado para outro. Vou indicar um filme para você assistir aqui, para você saber o que é um mar contrário, o que é uma tempestade em alto mar, para que você se situe e você entenda bem o que é que o autor do texto bíblico aqui está colocando para a nossa reflexão. Assista Mar em Fúria,
Você vai ver lá como os pescadores que estão naquela história, como eles sofrem com a dificuldade imposta pelo mar em fúria, pelo mar em tempestade, pelo mar revolto. E naquele momento eles estão passando por uma situação adversa. E no momento de adversidade, há insegurança. Hoje nós temos alguns fantasmas que trazem temor ao coração das pessoas: a depressão, o estresse, outros sentimentos que afloram dentro de nós, que são fantasmas e que às vezes aparecem para trazer temor às nossas vidas. Eles estavam num momento de grande dificuldade. As circunstâncias nos mostram que nós às vezes temos insegurança. É muito fácil alguém falar que não tem medo de nada, que enfrenta todas as situações, que não crê em fantasma, mas só que nós estamos tratando aqui fantasma não um ser que traz medo, mas sentimentos que às vezes afloram e que mostram a insegurança que nós temos no nosso coração. A segunda lição que eu tiro dessa leitura bíblica que nós fizemos aqui é que no primeiro momento eles tiveram uma percepção errada. Quando nós olhamos para a situação e nós temos uma percepção errada, nós temos uma conclusão errada daquilo que nós estamos vendo. Quando eles olharam, quando eles viram alguém se aproximando, andando por cima da água, o texto é bem claro como ele diz aqui. Vamos fazer a leitura aqui, do 49. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram. Eles viram Jesus de uma perspectiva errada. Eles tiveram uma visão distorcida de Jesus. Quando nós temos uma visão distorcida de Jesus, nós deixamos que os terrores, os males da vida tragam grande aflição sobre nós. Vou usar para você aqui 2 personagens para você entender que o modo como nós vemos Jesus, ele faz a diferença. No momento em que Maria Madalena chega no sepulcro e ela encontra um anjo, e o anjo diz que Jesus está ressuscitado e que iria esperar os discípulos na Galileia, ela saiu dali e ela espalhou essa mensagem. Ela saiu dali esperançosa. Ela saiu dali tendo a certeza de que aquilo que o mestre dizia era verdade. Ela saiu e contou para todos os discípulos com esperança de que o mestre tinha realizado aquilo que tinha prometido. Então ela teve, no momento em que ela entra no sepulcro e vê o sepulcro vazio, uma visão de que o Messias era realmente Jesus e que tudo que ele tinha pregado para eles era verdade. Ela teve uma boa visão sobre quem era Jesus. Outra pessoa que teve uma visão perfeita sobre quem era Jesus, em determinado momento, a Bíblia deixa isso registrado, foi Pedro. Pedro, quando Jesus questiona os discípulos e faz a pergunta, quem os homens dizem que eu sou? Jesus disse assim: olha, alguns dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou João Batista, e vocês, algum dos outros profetas, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, tomado pelo Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo, Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado Simão, filho de João, porque quem te revelou isso não foi carne nem foi sangue, mas foi o Espírito Santo de Deus. Pedro teve uma visão clara do Espírito Santo de quem era Jesus, que Jesus era o Messias enviado, que Jesus era o Deus vivo, Deus que se tornou homem e viveu no nosso meio para poder nos resgatar e nos reconciliar com Deus de novo. Ele teve uma visão clara de quem era Jesus.
Nesse momento, os discípulos estão tendo uma visão distorcida de quem era Jesus. Estavam vendo ali não Jesus, o mestre do mestre, o Senhor dos senhores, aquele que podia acalmar a tempestade, aquele que podia trazer paz e tranquilidade, mas eles estavam vendo um fantasma, um ser que trazia terror, um ser que trazia medo, um ser que trazia insegurança, porque eles não estavam percebendo realmente quem estava vindo ao encontro deles. Outro personagem que não percebeu Jesus e que por causa disso teve uma visão distorcida foi Tomé. Quando os discípulos começaram a falar que Jesus tinha ressuscitado, Tomé diz: olha, se eu não ver ele, se eu não tocar nas chagas, não colocar minha mão nas suas feridas, eu não vou acreditar que ele ressuscitou. E eles estavam reunidos e com o lugar com as portas fechadas, as janelas fechadas, e Jesus apareceu ali no meio deles. E Jesus então se dirige logo a Tomé. Jesus diz assim: Tomé, coloca aqui o dedo nas minhas feridas, coloca o teu dedo aqui para que você acredite. E ele então coloca, e ele então diz que acredita. E Jesus diz: olha, mas bem-aventurado aquele que não tocou em mim e que acredita que eu sou Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou seja, Tomé teve uma percepção no primeiro momento de que Jesus tinha falado para ele durante 3 anos o que não era verdade, que só depois que ele colocou o dedo nas feridas de Jesus, ele realmente deixou com que o seu crer fosse um crer firme, e por isso ele foi questionado por Jesus, porque a fé ela vai além da aparência, a fé ela vai além do que nós estamos vendo. É por isso que muitas pessoas às vezes não entendem o que nós evangélicos sentimos quando nós dizemos que nós temos fé em Deus e na nossa salvação. Algumas pessoas pensam que precisamos ser perfeitos, que precisamos ter méritos para receber essa salvação, que precisamos pagar o preço dessa salvação que Deus nos oferece. Se fosse assim, não precisaria Jesus ter morrido na cruz do Calvário. O que eu e você fizéssemos seria suficiente para pagar o preço da nossa salvação, e nós não precisaríamos de Jesus. Jesus teria vindo morrer naquela cruz em vão. É por isso que nós cremos que aquele sacrifício que Jesus fez, ele foi perfeito, e isso traz segurança para mim. Se eu partir para a glória hoje, irmão Marcos morreu hoje, eu tenho certeza que eu estaria com Jesus. Por quê? Porque eu tenho fé que o seu sacrifício naquela cruz foi suficiente para me salvar. Eu tenho uma visão clara de que Jesus é o meu Salvador, de que Jesus é meu Redentor. Naquele momento, os discípulos, por causa do medo, por causa da insegurança, eles estavam vendo Jesus como um fantasma e não como aquele que poderia tranquilizar o mar. Então, uma situação adversa e uma percepção errada de Jesus, elas fazem aflorar muito mais forte no nosso coração o sentimento de medo. E depois eles tiveram uma atitude equivocada. No momento em que eles perceberam Jesus andando sobre as águas e que eles gritaram que era um fantasma, a Bíblia diz que eles ficaram com medo. Então, quando nós deixamos a insegurança tomar conta do nosso coração, se transformando no medo, nós estamos tendo uma atitude equivocada. Mesmo nos momentos mais difíceis, precisamos manter a tranquilidade. Eu aprendi isso muito bem com o meu pai. Meu pai era um homem que não gostava de falar muito, mas ele passava para toda a família uma tranquilidade que fazia com que, quando a gente estivesse perto dele, a gente ficava tranquilo, a gente ficava em paz. Por quê? Porque a gente sentia a sua força, a gente sentia a segurança da sua presença,
Olha aqui, querido Pai, como você é importante na família, como a sua presença, ela impõe uma segurança. Eu não vi, até hoje, alguém entrar numa casa, por exemplo, e assaltar, sabendo que dentro dela tem um pai de família, porque sabe que esse pai ele vai defender a sua casa com toda a força, com toda a sua habilidade, porque um pai dentro da casa ele traz segurança. Eles não estavam nesse momento percebendo quem era Jesus, que poderia trazer tranquilidade para aquele barco. Então eles tiveram a atitude equivocada de gritar e de se assustar. E no momento em que aparece a dificuldade, é o momento que a gente tem que ficar tranquilo, o momento que a gente tem que ficar sereno. Toda família precisa de uma pessoa equilibrada quando as coisas se tornam difíceis. Deus sempre coloca alguém que sabe aguentar o peso das dificuldades para poder ajudar os outros. No momento que perde um parente, já pensou que se todo mundo dentro da casa se desesperar, ficar chorando, ficar lamuriando, sem conseguir fazer nada? Tem algumas coisas que precisam ser feitas, mesmo no momento em que a gente perde um parente. Por exemplo, consolar aqueles que estão bem, com o coração bem dolorido, estão bem sensíveis, estão chorando muito. É preciso ter alguém mais forte para confortar. Então entenda, quando na família tiver alguém assim, essa pessoa não é sensível, essa pessoa tem uma tranquilidade que você não tem em momentos difíceis. Jesus não se apavorou, Jesus não ficou no mesmo pânico que os discípulos estavam. Por quê? Porque Jesus tinha controle da situação e Jesus sabia que aquela adversidade poderia parar no momento em que ele desse uma ordem. Então toda casa precisa ter alguém que tem equilíbrio, que tem segurança, que é alguém forte para poder tranquilizar os outros no momento de segurança. Imagine você aqui no navio, todo mundo correndo para um lado para o outro, todo mundo apavorado, todo mundo com pânico. Quem é que vai fazer alguma coisa para poder manter a tranquilidade naquele ambiente e passar por aquela dificuldade? Tem que ter alguém que tenha equilíbrio. Então naquele momento a atitude dos discípulos elas foram equivocadas. Eu queria chamar a sua atenção para outra questão bem importante que a Bíblia nos mostra. A Bíblia diz aqui, que você me acompanhasse na leitura, no versículo 48, ele diz assim, ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, estava já a ponto de passar por eles. Ou seja, Jesus em momento nenhum, Jesus deixou de ver o que estava acontecendo com os discípulos. Jesus está vendo o que está se passando comigo e com você, pode ficar tranquilo. Eu estou nesse momento, eu estou tão inseguro, eu estou com tanto medo, eu não sinto a segurança de pensar que tem alguém que está olhando por mim. Estou dizendo nesse momento aqui, o texto bíblico também. Jesus não deixou de olhar o que estava acontecendo no barco. Quando a tempestade ficou mais forte, quando o barco começou a ser sacudido com toda a força, Jesus olhou o barco naquela dificuldade. Jesus foi caminhando até onde os discípulos estavam. Ou seja, Jesus não fica parado diante da minha e da sua dificuldade. Jesus sempre age. Jesus vem ao nosso encontro porque Ele sabe que nós precisamos da sua presença, que nós precisamos da sua segurança, que nós precisamos do seu auxílio para podermos vencer a adversidade. Os discípulos tiveram uma atitude errada, eles gritaram, ficaram apavorados, porque eles não estavam percebendo quem é que estava vindo ao seu encontro. Mas graças a Deus, a conclusão dessa história ela foi abençoada, assim como a conclusão da história da nossa vida também vai ser.
Eu tenho ficado triste esses dias por causa de algumas coisas que eu tenho visto. Alguns irmãos têm dado ouvido aos profetas agorentos. O que são esses profetas agorentos? São aqueles profetas que trazem uma profecia que não é bíblica. Esses dias alguém colocou, eu vi em muitos grupos, né? Alguém marcou um dia que ia acontecer escuridão, que as pessoas tinham que estar com uma vela, que tinham que fazer não sei o que. Com certeza vai acontecer isso que eu estou dizendo aqui. Se eu não me engano, eu vi até no grupo da igreja, da segunda igreja batista. Eu vi da primeira igreja batista também. Eu vi em vários lugares esse vídeo. Ou seja, são profetas que trazem um agouro de algo que vai acontecer na visão deles, mas que é algo que não é bíblico. Jesus nos disse que nós íamos passar por tempos difíceis. Sim, Jesus disse assim: no mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Outra lição que eu queria compartilhar com você, que recebeu de Deus o dom de ser um profeta de Deus, é de você só dizer aquilo que Deus realmente manda. Tem um texto muito pesado aqui, eu prometo que eu vou compartilhar para você aqui na minha próxima reflexão. É um texto que diz que o profeta só pode dizer aquilo que Deus anunciou. Se o profeta falar mentira, ele vai ser responsabilizado pelo que ele disse. Eu já compartilhei para você aqui que a pessoa que me ajudou a encontrar o dom de pregar, ela me fez ver lá em Apocalipse que existe uma praga para todo aquele que acrescentar qualquer coisa na Bíblia, mas também existe uma para todo aquele que tirar qualquer coisa da Bíblia. Então eu não posso, meu irmão, trazer para a igreja uma mensagem agorenta, dizer que vai acontecer algo que Deus não me disse, né? E eu lembro que esse videozinho que foi compartilhado lá dizia que a casa das pessoas ia ficar no escuro durante não sei quantos dias, e olha, isso é verdade, que eu estou dizendo, vai acontecer dia 25, depois ele mandou outro que ia acontecer dia 28, ou seja, ele estava falando aquilo que ele queria e não aquilo que Deus disse para ele, porque passou o dia 25, passou o dia 28 e nada do que ele disse aconteceu. O profeta de Deus se centra, ouve a voz de Deus e só diz aquilo que realmente ele revela. Não fique impressionado com as coisas que vão acontecer ainda, porque isso está escrito na Bíblia, mas não dê ouvido a toda palavra de agouro que vier. Nós tivemos agora uma praga de gafanhotos, que veio da Argentina, passou para o Uruguai, graças a Deus não pisou no Brasil, não chegou gafanhoto aqui no Brasil. Deus desviou aquela praga que vinha numa nuvem de gafanhotos para outro lugar, fruto das orações daqueles que oram ao Senhor. Não estou dizendo que os argentinos aqui não oraram, não estou dizendo que os uruguaios não oraram, né? E nem sei o impacto que causou lá, porque não tenho acompanhado muito aos noticiários por causa desses temores que estão sendo trazidos à tona, às vezes, de coisas que não são verdades, de uma disputa política bem maior do que o interesse pela segurança do povo, porque nós sabemos que quando eles estão degladiando, é muito mais preocupado com o poder daquilo que vão ganhar do que com o benefício, com a saúde de ninguém. Porque se estivessem preocupados com a saúde, nós teríamos hospitais preparados para enfrentar qualquer doença. Nós teríamos médicos à disposição do povo a todo momento, porque o povo não enfrenta só essa enfermidade do Covid-19, não. O povo enfrenta muitas outras enfermidades que aparecem, e os hospitais não estão preparados para tratar, e não tem médico disponível para isso, não tem medicamento. Então, o que há nessa questão é uma disputa política muito grande. Então, tenho evitado de assistir muito notícias ruins, porque elas ajudam a alicerçar
a insegurança no nosso coração. E nós precisamos nesse momento é ter fé. Nós precisamos nesse momento é ter comunhão, intimidade com Deus. É buscar um relacionamento sincero com o Senhor a cada dia. Não deixar que o medo tome conta do nosso coração, mas no buscar um relacionamento com o Senhor verdadeiro e depositar nele toda a nossa confiança. Os discípulos começaram a ter uma conclusão abençoada quando Jesus entrou no barco. Quando Jesus entrou no barco, o mar se acalmou, o vento parou de soprar, as ondas pararam de sacudir o barco, tudo ficou na tranquilidade. Assim acontece comigo e com você quando nós deixamos Jesus entrar. Mas você está dizendo que eu vou deixar de sofrer aflições, eu vou deixar de passar por doença, pessoas vão deixar de morrer na minha família? Não estou prometendo isso para você, mas eu estou prometendo que você vai passar por tudo isso com tranquilidade. Sabe por quê? Porque Jesus vai estar presente na sua vida. Eu já perdi alguns familiares. O meu pai e a minha mãe já faleceram. Os meus 2 irmãos, o João e o Antônio, também já faleceram. Mas em nenhum momento eu me senti desamparado, porque eu sentia Deus presente e comigo em cada situação. Já compartilhei para vocês também aqui a história da minha filha Lídia, que passou por uma enfermidade, eu tive que levar para Fortaleza, e que senti o poder da oração dos cristãos que estavam aqui orando por mim, quando Deus abriu a porta do melhor hospital de Fortaleza e ela pôde ser tratada, e hoje, graças a Deus, está em casa bem, porque a fé que eu depositei no meu coração em Jesus Cristo, ela me tranquilizou em cada momento de dificuldade que eu passei. Eu quero dizer para você que você pode confiar verdadeiramente em Jesus, que depois que Ele está no barco, as ondas vêm, mas Ele tem controle sobre tudo e Ele pode dar vitória em toda e qualquer adversidade que nós enfrentamos. Existe uma lenda irlandesa que diz que quando um fantasma aparece e que nós fugimos dele, ele se torna cada vez maior. Mas à medida que nós o enfrentamos e que nós seguimos em frente, ele diminui e desaparece. Queria dizer para você que quando nós confiamos e colocamos a nossa confiança em Jesus, os fantasmas do medo, da insegurança, da depressão e do medo, eles vão sumindo da nossa vida, porque Jesus ocupa o lugar central. E quando Jesus ocupa o lugar central da nossa vida, Ele traz tranquilidade no barco e Ele cessa qualquer tempestade. Então eu queria que você também tranquilizasse seu coração, que você soubesse que esse momento que nós passamos, apesar de trazer insegurança, não fugir do controle de Deus, Deus está no controle de tudo, e que você feche os seus ouvidos para ouvir os profetas agorentos. Leia a palavra de Deus, ouça os profetas que falam realmente a palavra de Deus. Não entregue seu coração ao medo, não fique vendo toda coisa que mandam para você na internet, não. Se centre, leia a palavra, busque a Deus em oração, ouça uma boa mensagem, tranquilize seu coração, sabendo que Deus, Jesus Cristo, eles podem controlar toda e qualquer dificuldade que aparecer. Quero deixar para sua reflexão o Salmo 125, versículo 1, que diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que Deus abençoe essa palavra, que você tire a insegurança do seu coração, que você deposite a sua esperança em Jesus e que você confie, porque Ele está no controle de tudo o que pode acontecer na nossa vida. Vamos orar. Pai querido e amado, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade, Senhor Deus, de poder nesse momento ser, ó Deus, abençoados pela Tua palavra e deixar, Senhor Deus, trazer segurança ao nosso coração. Afasta, Senhor Deus, do nosso coração os fantasmas que nos aterrorizam, que são, ó Deus, situações ruins que nós enfrentamos no passado, mas que tudo isso, ó Deus, fique guardado lá e que não venha mais trazer medo nem insegurança a nenhum de nós. Que a nossa fé esteja depositada somente no Senhor
e que o Senhor Deus possa receber a nossa fé verdadeira e cuidar de cada um de nós como tem cuidado todos os dias, pois nós agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.